Olá, está no ar mais um LFG News e vamos às notícias que são destaques no dia de hoje. TST determina sequestro de precatório em favor de idoso. O enfermo de 82 anos sofre de câncer de próstata e a decisão quebra a ordem cronológica da apresentação dos precatórios. Está se encerrando o prazo para inscrição no concurso da Prefeitura Municipal de Guarulhos. São oferecidas 120 vagas e os salários podem chegar a quase R$2.000. E no quadro @professor, o Dr. Luiz Flávio Gomes comenta o princípio da insignificância. Um idoso de 82 anos que sofre de câncer de próstata ingressou na Justiça Trabalhista Gaúcha para tentar obter o pagamento de precatórios e assim custear o seu tratamento. O TRT da 4ª Região decidiu em favor do idoso, fazendo com que ele receba R$ 97.219,65, através de uma ação trabalhista movida em 1995. A decisão foi baseada na supremacia do direito à vida e à dignidade do ser humano. A Emenda Constitucional 62, que criou a fila dupla do pagamento dos débitos, também foi invocada na decisão. Só que o Estado do Rio Grande do Sul recorreu ao TST, alegando que a decisão contraria a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Mesmo assim, a última instância da Justiça Trabalhista concluiu que o idoso tem prioridade. Sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado trabalhista Luiz Fernando Cordeiro. Olá, professor Cordeiro. Como que o senhor recebe essa decisão? Bom, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui nesse programa, comentando o direito do trabalho, não é? Um direito tão social, tão importante. E eu começo falando isso, até de um direito tão social, tão importante, por conta de que nós temos, na realidade do Brasil, a figura do idoso vivendo mais. E o idoso vivendo mais, ele tende a continuar por mais tempo a sua vida profissional. Só que, por mais que ele continue a viver a sua vida profissional por mais tempo, nós sabemos que há um certo limite de vida, de expectativa de vida para ele. Então, nós temos na nossa Constituição, advindo com a Emenda Constitucional 45, a chamada razoável duração do processo. O processo tem que ter uma duração razoável e tem que ser célere, principalmente ao idoso, que há uma lei especial para ele, com prioridade, onde há a necessidade de a priorização, não só do tramitamento da sua ação, mas também no recebimento. Porque hoje o que se fala muito na justiça, o termo mais falado hoje na justiça, seja em revistas, em jornais, é a efetivação do direito, ou efetivismo. O que é? Não basta o poder público declarar o direito, mas ele tem que efetivar, dar o direito àquele cidadão, sob pena de não se fazer justiça, sob pena de que ele recebe uma sentença, recebe um direito a um valor e vai morrer antes de receber. Então, tendo em vista a celeridade, a razoável duração do processo, uma lei que prevê a prioridade do pagamento e dos andamentos processuais às pessoas idosas, eu creio que a utilização dessa medida cautelar de sequestro é uma medida completamente legítima para se efetivar o direito desse cidadão. Professor Cordeiro, o Estado do Rio Grande do Sul alegou que a decisão contraria a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. O senhor citou o Estatuto do Idoso e também a Constituição Federal, reservando aí o direito do idoso de receber esse dinheiro preferencialmente. Na sua opinião, os pontos de vista levantados pela defesa não são insensíveis, digamos assim? Exatamente. Você coloca muito bem, Paulo, como sempre, coloca muito bem as suas questões, no seguinte sentido, de que primeiro que há uma lei que permite essa preferência. Primeira coisa. Segundo, que o Estado, ele esquece que a isonomia que ele declara aqui, que ele busca, que ele protesta, não é somente tratar os iguais de forma igual, mas tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então o Estado realmente ele deveria ter um olhar mais social e também, eu busco aqui um princípio do direito administrativo, pedindo vênia aos grandes mestres dessa casa de direito administrativo,
de um princípio que é o da bilateralidade das normas. O Estado faz, mas também a elas se submete. Ok, professor, obrigado pela entrevista. E até o dia 31 de março, os interessados podem fazer inscrição no concurso da Prefeitura de Guarulhos para a Guarda Municipal. São oferecidas 120 vagas. Após o curso de formação, o salário do cargo será de R$ 1.550,13. A taxa de inscrição tem um valor de R$ 45. O candidato precisa ter nível médio e CNH categoria C ou superior. E para mais informações, acesse ibansp-concursos.org.br. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um @professor LFG. Vamos cuidar, no dia de hoje, sobre uma pesquisa do Supremo Tribunal Federal, que saiu no site do Supremo Tribunal Federal, dia 7 de março do corrente ano. E essa pesquisa versa sobre o princípio da insignificância. Vamos lá, vamos aos números. Quais números eles apresentaram? Os seguintes: entraram no Supremo Tribunal Federal 340 habeas corpus. 340 habeas corpus. De 2008 a 2010. De 2008 a 2010. 3 anos. 340 habeas corpus, pedindo a aplicação do princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela. Desses 340, 91 foram concedidos. 91 concedidos, ou seja, 26,76% do total. 26,76%. Vamos raciocinar um pouquinho. Vamos refletir um pouquinho sobre essa história. O princípio da insignificância não está expresso no Código Penal, não está expresso nas leis penais, salvo o Código Militar, mas lá é um mundo à parte. É um mundo à parte. Em virtude disso, continua ainda havendo muitos conflitos entre os juízes sobre o reconhecimento deste princípio. Agora, de qualquer maneira, o fato de terem chegado ao Supremo 340 habeas corpus, neste sentido, comprova que os juízes brasileiros continuam sendo ainda muito resistentes à tese. Nós escrevemos sobre esse assunto, está lá no nosso blog, você pode acompanhar, blogdolfg.com.br. Você vai acompanhar os detalhes, inclusive os comentários que nós fizemos sobre os 4 primeiros HCs deste ano de 2011 na segunda turma. Segunda turma do Supremo, relator ministro Gilmar Mendes, enfrentou 4 HCs. Concederam 3, não concederam 1. Vários assuntos interessantes, mas vejam o seguinte: é preciso chegar ao Supremo para você ter reconhecido o princípio da insignificância. Que dificuldade, que dificuldade. Isso tudo já poderia ter sido resolvido em primeira instância. Olha a dificuldade que se tem de se reconhecer um princípio importante como esse, que afasta a tipicidade material. E é por isso, aliás, que existe polêmica em torno do tema. Porque não tem legislação expressa e porque afasta a tipicidade material, que é um conceito dogmático, doutrinário, mas muito novo para a realidade da justiça brasileira. Mas vejam lá, vejam nossos comentários sobre a insignificância, está lá no nosso blog, blogdolfg.com.br. Avante! Olá, amigos da TV Justiça, eu sou Maria Patrícia Vanzolini e estou aqui para te fazer um convite imperdível.
Se você está se preparando para a prova da OAB ou para outro concurso público, você não pode perder o programa Prova Final, que vai ao ar diariamente aqui na TV Justiça e que é focado em novidades, em temas interessantes, atuais e com foco em prova de concurso. Agora, atenção, hein? Porque o nosso programa mudou de horário. Agora ele está às 6 horas da manhã. Segundas, quartas e sextas você vai ter programas inéditos. Às terças e quintas, reprise, sempre às 6 horas da manhã, anote. E domingo, às 19 horas, você vai ter uma reprise. Agora você pode assistir ao Prova Final antes de sair para o trabalho, para o estudo e não perder nenhum programa. Então, tá combinado? Eu te vejo aqui, tá? E chegamos ao final de mais um LFG News. Agradecemos a você pela audiência e até a edição de amanhã.